Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caçadora de Norme. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco dos tipos de radiação emitida pelos radionuclides de ocorrência natural, das séries do urânio e do tório que estão presentes em todos os solos, rochas e água do mar. Na busca incessante pelo equilíbrio nuclear, alguns radionuclídeos que emitem radiação se transformam em radionuclídeos com núcleos mais bem organizados, mas que ainda têm ajustes ali a serem realizados através da emissão de radiação. Esses radionuclídeos, que se transformam em outros, formam uma série radioativa, uma família radioativa, como é o caso do urânio 238, urânio 235 e tório 232. O último elemento dessas séries radioativas é um elemento estável, e todos os radionuclídeos dessas séries radioativas emitem radiação alfa ou beta, e alguns também emitem radiação gama. Coloquei como exemplo a série do urânio 238. O primeiro elemento é o urânio, que emite uma radiação alfa e se transforma no tório 234. A radiação alfa ela é emitida por radionuclídeos com núcleo pesado, que tem excesso de prótons e nêutrons. E essa radiação é a emissão de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, essa radiação ela tem massa e tem carga, nesse caso, carga positiva. Então, a diferença do número de prótons e nêutrons do tório 234 para o urânio 238 são 2 prótons e 2 nêutrons. O tório 234, ele primeiro emite radiação gama, porque ele tem energia residual ali no núcleo, que está fazendo com que ele não esteja na sua configuração de equilíbrio, mas é só a energia ali excedente. Não tem alteração de prótons e nêutrons no núcleo desse radionuclídeo. E depois ele vai emitir uma radiação beta. A radiação beta ela tem dois tipos. A beta positiva, que é o excesso de prótons em relação ao número de nêutrons dentro do núcleo, e aí vai ter a transformação de um próton em um nêutron. E a radiação beta negativa, que é o excesso de nêutrons em relação ao número de prótons, e aí vai ter a transformação de um nêutron em um próton. Nesse caso do tório 234, ele vai emitir uma radiação beta negativa para se transformar no protactínio 234. Essa radiação não tem massa, porque não é alterado o somatório de prótons e nêutrons no núcleo. O que altera é a quantidade de prótons e de nêutrons, mas o somatório permanece igual. Por isso que é tório 234 e protactínio 234. O protactínio ele vai ter um próton e um a mais e um nêutron a menos do que o tório 234. Outra característica muito importante das radiações é o poder de penetração. A radiação alfa ela tem um baixo poder de penetração e a gente consegue facilmente barrar essa radiação até mesmo com uma folha de papel. Já a radiação beta ela tem um poder de penetração um pouco maior, mas a gente consegue barrar essa radiação com plástico. Já a radiação gama ela tem um alto poder de penetração. Ela consegue atravessar materiais e objetos. A gente precisa de um material mais denso, de maior espessura para atenuar essa radiação. Como, por exemplo, o chumbo. Ele serve para blindar determinados radiação gama. Claro que, para a gente determinar a espessura e a densidade do material para blindar essas radiações, a gente precisa, dentre outras informações, da energia do radionuclídeo. Mas esse é assunto para os próximos vídeos. Por hoje é isso. Fiquem atentos aos próximos. A gente se vê.